Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática em Detalhes. Meu nome é Sérgio Sato, sou engenheiro formado pelo ITA e criador desse canal. O objetivo dessas aulas é abordar temas diversos da matemática em diversos níveis, desde o ensino fundamental 1 até o colegial. Com isso, espero sinceramente poder ajudar vocês a elevar o nível de conhecimento dessa matéria tão fascinante. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. E não se esqueça de fazer os comentários, inclusive com sugestões de novos assuntos que poderão ser abordados futuramente. Então chega de conversa e vamos dar início à aula de hoje. Bom, então vamos começar a aula de hoje, que é a respeito da equação do segundo grau. É uma passagem bem rápida, né, sobre o assunto. Basicamente aqui a gente vai fazer uma revisão do assunto. Bom pessoal, então lembrando da definição da equação do segundo grau, ele é desse tipo aqui que vocês estão vendo na tela. E basicamente a coisa mais importante que nós temos aqui é que o coeficiente do x² ele tem que ser diferente de zero. Abaixo nós temos alguns tipos de equação do segundo grau. E esses tipos são definidos em função da existência de todos os termos ou não. Na primeira nós temos uma equação completa, porque nós temos os três coeficientes aqui da equação do segundo grau, os três termos, o que acompanha o termo do segundo grau, o que acompanha o termo do primeiro grau e o termo independente. Esses três outros tipos de equação são ditas incompletas. Esse aqui, o segundo, não tem o termo independente, ou seja, o c é igual a zero. Esse aqui não tem o termo de primeiro grau, o b é igual a zero. E esse último aqui é um caso particular, né, onde b é igual a c, que é igual a zero. Na verdade, ele é um caso particular desse aqui. Ok? Esse último exemplo aqui nosso é um caso particular desse anterior, né, onde c também é zero. O que é importante você saber a respeito dessas equações? Bom, no primeiro tipo de equação, nós vamos resolver pela fórmula geral da equação, ou seja, toda equação completa pode ser, as raízes podem ser obtidas pela forma já conhecida, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, onde delta é b² menos 4ac. Esse delta aqui, como você já sabe, é dito discriminante da equação. Quando ele é completo, então, como é o caso desse primeiro exemplo, a gente sempre pode apelar para a fórmula de resolução. Já esses casos incompletos, eles não necessitam dessa fórmula aqui, né? Da importância de vocês saberem, né? Quando vocês baterem os olhos e identificarem uma equação incompleta, é só lembrar que essas equações são resolvidas facilmente. Por exemplo, no caso 2, né? No caso do tipo 2, onde o c é igual a zero, termo independente, não tem termo independente, né? Basta colocar o x em evidência, né? Então, no exemplo ali, nós ficaríamos com esse caso. Isso aqui igual a zero. Lembrar que quando o produto de dois números é nulo, obrigatoriamente um deles tem que ser nulo, ou seja, ou x é zero, ou 3x menos 4 é zero. Tá? Essa equação é simples de ser resolvida, né? Lembrando que aqui o parênteses indica que se trata de um número só, né? Você tem que fazer essa conta que está entre parênteses, ou seja, você vai obter um número y, por exemplo, né? Então você vai ter um produto xy igual a zero, né? Esse y é justamente esse
3x menos 4. Esse y aqui, veja bem, só está aqui para vocês visualizarem o produto, ok? Lembrando que o que está entre esses parênteses aqui é um único número. Tá? Então aqui nós temos o produto de dois números. E no último caso ali, é quando o termo quando você não tem dois termos, né? Quando o termo de primeiro grau e o termo independentes, eles são nulos. Nós também temos um jeito fácil, a raiz da equação, ela é facinha de ser obtida, né? E nós precisamos fazer só uma pequena operação, né? 3x4, por exemplo, mais 1 igual a 0, né? Basta passar, né, 1 para lá, nós temos isso aqui. Basicamente, o que nós temos aqui quando nós falamos quadrado é igual a menos 1/3, né? Veja, quando nós estamos afirmando isso, né, aqui nós temos duas raízes, tá? Então, mais ou menos, raiz de menos 1/3, né? Ok, aqui são raízes imaginárias, mas tem duas raízes. É facinho de ver aqui, então a equação se resolve de forma bastante simples, né? Se a gente fosse ilustrar com um exemplo mais no campo do número de reais, esse do número imaginário nós vamos tratar em outra aula, ok? Mas se a gente tivesse esse exemplo aqui, nós chegaríamos a essa conclusão, né? Portanto, x é mais ou menos 1. Ter duas raízes reais aqui. O que é importante aqui nessa aula é vocês observarem o seguinte, que esses três casos aqui, né, ele tem uma forma mais simples de ser resolvido, ok? São casos que a gente pode resolver sem aplicação da fórmula. Vamos agora descer para um outro exemplo, né, que nós vimos que uma equação completa se resolve dessa forma, né? Como a gente vai fazer para resolver uma equação do segundo grau completa? Né? A gente vai aplicar ou a fórmula, né, a fórmula que a gente conhece, está aí no quadro de vocês, ou a gente vai arrumar. Bom, a aplicação da fórmula é simples, né, direta. Então você tem uma equação do segundo grau, basta identificar quem é o A, B e C aqui da fórmula, né? Quem que é o A, quem que é o B, né, e quem que é o C, ok? Aqui é facinho, né? Basta você colocar em ordem decrescente, né, dos expoentes da variável. Então você tem 3 menos 4, né, e 1 são os coeficientes, e aqui basta jogar na fórmula. Então não tem muito segredo aqui, não. Né? Você vê que as raízes aí são facilmente obtidas, e a gente vai obter mais tarde essas mesmas raízes, por um método, por dispositivo prático que nós vamos ensinar logo adiante. Né? Percorrendo o nosso exemplo, nós vemos aqui um tipo de equação incompleta. Né? Novamente aplicando a fórmula, a particularidade é C igual a 0. Né? Se a gente aplicasse a fórmula, nós teríamos que fazer toda essa conta aqui. Né? Mas, conforme nós explicamos, ele é um problema simples de ser resolvido, né? Nesse caso aqui. Basta você colocar o termo comum em evidência, né? Então você teria 3x menos 4 igual a 0. 4x, né? 3x quadrado menos 4x igual a 0. Então, colocando x em evidência, 3x menos 4 igual a 0. Aqui nós temos duas raízes, né? Claramente, são o produto de dois números, né? Esse e esse. Então, ou esse é 0,
conforme você obteve aqui, ou isso aqui é zero, tá? O que você vai obter, que vai me dar essa raiz aqui, 4t, né? Resolvendo essa equação aqui, né? 3x menos 4 igual a zero, ok? Então, resolvendo isso, nós vamos chegar a essa equação, a esse resultado aqui. O que significa isso? Que a equação incompleta, como lembramos, ela sugere um método muito mais simples de resolução do que a aplicação da fórmula. É importante vocês terem, portanto, conhecimento, né? Identificar rapidamente uma equação incompleta. No próximo tópico aqui, nós vamos falar rapidamente da soma e produto das raízes. Então, por que ela é importante? É importante para a gente conseguir mostrar para vocês como se resolve uma equação completa que tenha raízes racionais por um outro método que não seja aplicação da fórmula. Então, por enquanto aqui, nessa primeira passagem, é importante que vocês relembrem, ou relembrem, né, para aqueles que já viram, que a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau são dadas por essas expressões aqui que vocês estão vendo, né? Então, dada essa equação aqui, basta você calcular esses valores para ter a soma e o produto das raízes respectivamente. Então aqui tem um exemplo que a gente mostra isso, né? Aqui nós resolvemos a equação, tá? Por aplicação da fórmula, ou outro método que a gente vai ensinar mais tarde. O fato é que essa equação aqui tem essas duas raízes. Você fazendo a soma e o produto dessas raízes, você obtém esses valores. O que quis mostrar com isso? Né? Que é muito mais fácil se aplicar essa expressão aqui, né? A expressão que nós acabamos de dar, essa aqui, para encontrar a soma e o produto das raízes. Então, aplicando essa formulinha aí, você vê que a soma e o produto das raízes sai muito mais fácil, né? Basta você olhar o coeficiente, identificar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, e aplicar aqui na formulinha. Okay? Você pode reparar que o produto obtido é exatamente o mesmo que está aqui. O valor, né? Tanto o valor da soma como o produto é o mesmo. A diferença é que aqui você obtém de uma forma direta e aqui você tem que fazer um monte de conta, ok? Da importância de a gente saber isso também. Tá? Então, conforme nós vimos, nós temos aqui a equação completa, segundo grau, só fazer uma rápida recapitulação, é quando os três coeficientes são diferentes de zero, né? ABC diferente de zero, o produto diferente de zero. E tem os casos particulares, né? Das equações, que são as equações incompletas, né? Lembrando que esse caso aqui é um caso particular desse aqui, então esse caso aqui é um caso particular desse aqui. Tá? Então você tem duas equações, esse tipo de equação incompleta, facilmente solucionáveis sem a utilização da fórmula. Aí você tem um exemplo aqui bem simples, né? Se você aplicasse a fórmula, você teria que identificar as expressões, né? E depois de muito cálculo, você chegaria que as raízes da equação são 0 e 4t. Ok? Só que se você souber identificar que ela é incompleta, você simplesmente faria isso aqui. Nota que as raízes obtidas aqui são as mesmas obtidas aqui depois de muito cálculo. Aí tem o segundo tipo de equação incompleta, né? Aquele que não tem o B é nulo, né? Que faltaria o termo bx, né? bx, nós não temos nessa equação, o b é nulo e o c é 4. Né? Então basta resolver essa equação, a fatoração é simples, né? Que é a mesma coisa, né? Que você colocar simplesmente x² igual a 4, x é mais ou menos 2, né? Que é o que está aqui. Tá, da importância de vocês identificarem rapidamente se a equação é completa ou incompleta para resolver a equação. Ok? Um outro tópico que nós vamos ver aqui
diz respeito à existência ou não de raízes reais, tá? Reais, tá? Porque no campo dos reais, essa equação do segundo grau pode ter não raiz. Raiz, essa equação sempre tem. A equação, qualquer equação de qualquer grau sempre tem. Né? E o número de raízes é exatamente igual ao número de expoente, ou valor do grau, né? Desculpa, o valor do grau da equação. Né? Então, quando uma equação tem raiz, qualquer que seja a equação, uma equação de grau n, né? Se o grau da equação for n, opa, vamos escrever melhor aqui, né, pessoal? Então, se o grau for n, isso implica que a equação tem n raiz, ok? N raiz. Isso no campo do imaginário, né, dos números imaginários. Mas o que está em jogo aqui são raízes reais, ok? Então, raízes reais. Isso aqui não é verdadeiro, tá? Isso aqui depende. Depende do quê? Depende do discriminante da equação, da importância desse delta aqui. Tá? A equação incompleta com C nulo, quando C for nulo, sempre tem duas raízes reais, ok? A equação incompleta, quando B é nulo, depende do sinal do C. Tá? Isso aqui depende do sinal de C. Tá? Basicamente, o que a gente vai ver é que depende do sinal do discriminante. Ok? Apenas para não confundir, isso foi uma observação, né? A gente vai tirar essa observação aqui para não dar confusão, né? Tá? Mas basta a importância aqui, né? Dessa discussão é que, se vocês observarem bem, é claro que se não tiver um termo aqui, o C, né, C igual a zero, não há necessidade de vocês fazerem essa discussão. Então, o interesse aqui nosso é quando a equação é completa, quando ABC é zero. Esse produto A vezes B vezes C é nulo, que é a mesma coisa que você... É diferente de zero, desculpa. É a mesma coisa que você falar que cada um deles é diferente de zero. Tá? Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Que se o discriminante for maior que zero, a equação tem duas raízes reais distintas. Se o discriminante for nulo, ela tem duas raízes iguais. E se o discriminante for negativo, a equação do segundo grau não tem raiz real. É o exemplo típico aqui. Essa é uma equação completa. Aqui nós resolvemos apenas para mostrar para vocês, né, que ela tem duas raízes reais. Tá? Mas o sinal do delta, né, que no caso é maior que zero, 4, né, mais 4, né, portanto ele é maior que zero, o sinal do discriminante já indicaria isso aqui, sem necessidade de resolver a equação. Ok? Aqui nós temos uma equação incompleta. Tá? Nós vemos que a raiz é imaginária, tem duas raízes imaginárias. Né? Portanto, não tem raiz real. Né? Não reais, elas são raízes imaginárias, né? Portanto não reais. Mas não haveria necessidade de resolver a equação se a gente soubesse isso aqui. Né? E como a gente sabe, calculando delta menor que zero, ela não tem raízes reais. Tá? De fato, ela não tem raízes reais. Tá? Veja que isso aqui é um atalho, né, pessoal? É muito importante que a gente saiba disso, porque isso vai permitir que a gente... Né, isso aqui a gente poderia ter concluído resolvendo a equação, mas a partir desse conhecimento é possível a gente resumir, ou a gente encurtar o caminho. Né? A gente não precisa resolver a equação toda para concluir.
Assim como a fórmula da soma e do produto também nos dá isso, né? Nos dá essa mesma possibilidade. Ok? Então, continuando aqui, nós vamos fazer alguns exercícios. Mas antes de mais nada, vamos dar uma rápida recapitulada aqui, né? Então, o primeiro aqui que é uma equação de segundo grau, então nós estamos estudando a definição dele, né? O segundo ponto importante é saber como se calcula a equação de segundo grau, com as raízes da equação de segundo grau. Existe uma fórmula para isso, tá? Esse é o segundo ponto importante, né? A terceira coisa importante que a gente tem que ver aqui é a soma e o produto das raízes em função dos coeficientes. Os casos particulares, né, para evitar a gente ter que trabalhar mais que o necessário. E finalmente a existência ou não das raízes em função do sinal do discriminante. Então agora a gente vai partir para a resolução de alguns exercícios e nós vamos aplicar tudo isso que nós vimos aqui em aula.